de escutar as pessoas falando mal de mim, só que eu fiz um propósito. Falei, se vai falar, se não vai, o que vai fazer, vai deixar de fazer, o que... Eu fiz um propósito de não ser mais eu aqui, ser algo que... pra ser simpático com todo mundo, pra ser humilde com todo mundo, não. Não existe isso, vai. E aí tu já errou. É? Aí tu já errou. Aí tu já errou. Por que tu já errou? Aí tu já errou porque daí tu vai ser um bagulho que tu não é, mano. Aí tu te perde. Aí tu nunca vai ter um argumento plausível, porque tu tá tentando fazer um argumento de alguém que não é tu. Acontece, mano. Eu nem sei o que tá acontecendo, mas eu já entendi. Ô, louco. Olha só, tu não ia entrar no BBB com essa onda da tropa do gordinho. Aham. Eu já sei o que tá na tua cabeça. Tu ia entrar com a tua verdade, com o teu... Que tu vendia, tu era um vendedor ambulante. Tu ia vir É que a tropa do gordinho existe, a tropa do gordinho. Sim, mas a tropa do gordinho que agora viralizou. É outra. É outra, sim. Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Muito bom dia, meu povo. Ó, gente, o trem tá quente pelando lá na casa. O Juliano descobriu, ele viu, gente, que a roupa dele é uma roupa que tinha um perfume da namorada dele. Ele já tinha até comentado que era pro pessoal ter cuidado com aquela peça ali, que era sentimental pra ele. E aí o nosso queridíssimo Pedro foi lá e derrubou própolis, alguma coisa nesse sentido, na roupa, nessa madrugada... na madrugada da festa que ele fez isso. E ele não admitiu, né? Não admitiu. Aí ele deu um furdunço. Vem que eu vou contar pra vocês. Teve uma treta também entre a Ana Paula, umas faíscas, na verdade. A Ana Paula e o Jonas por causa de cama, de dormir no chão, por causa dos novatos. E, gente, o Pedro, vocês viram no começo do vídeo aí, não sei se eu vou poder deixar, né, por causa da Globo, mas ele admitiu que ele entrou fazendo um personagem. Eu vou contar tudo aqui pra vocês, tá? Ele admitiu que lá na casa de vídeo tinha aquele trem que o povo chegava fazendo assim pra ele, tropa do gordinho, que lá ele foi um pessoa, né, teve essa questão toda e ele entrou na casa sendo aí, entrou com esse personagem aí da tropa do gordinho, tá? Então, ó, bora conferir aqui. Ó, gente, o Juliano foi atrás do Pedro tirar satisfação sobre a peça de roupa da namorada dele. O Juliano falou assim, ó, com todo respeito, mano, você sujou a borra da minha mochila hoje e não me falou nada, mano. Aí o Pedro falou assim, sim. E a Ana Paula falou assim, Juliano. Aí o Juliano falou assim, não é possível que você é tão sem noção, cara. Não é possível, sem noção. Que é o mais sem noção que eu conheci na vida. Vai tomar no UC. Eu te abracei, cara. Eu te dei apoio e você faz isso. Aí, gente, o Babu chegou, né, na treta, e o Babu falou assim, você tá completamente errado, velho. Essa parada não vai te levar a lugar nenhum, cara. E a Milena falou assim, o casaco foi a única coisa que o Juliano falou que tiraria ele do sério. Aí o Babu falou assim, pô, o cara te abraçou, eu te comprei como meu filho, e ele te comparou com o irmão. Aqui não é casa de vidro não, velho, baixa a bola. Aí o Babu falou assim, ó, o Babu repreendeu o Pedro, né, e falou assim, ó, faz sua estratégia, grita, faz o que quiser, mas você não pode agredir nem depredar as coisas das pessoas. Isso é muito feio, cara, muito feio. Aí o Pedro falou assim, eu derrubei. E o Babu falou assim, você derrubou, não falou, não falou e o cara descobriu agora. Como que a gente vai saber se foi sem querer ou não? Você quer elaborar um jogo todo estranho. Você não tem um subsídio para ir contra um cara que te abraçou. Que coisa feia, cara. E o Juliano chorou, tá, gente? Mas chorou. Aí o Pedro falou assim, eu quis ir falar com o Juliano, mas fui impedido pelo Babu. Aí o Babu falou assim, não, você não vai. Agora você não vai. O cara não tá bem, agora você não vai. Depois o Juliano foi atrás dele, né, tirar satisfação, e ele falou assim, era só falar que você derrubou. Você sujou a única coisa que eu tinha importante aqui. Eu tava com a cabeça na prova. O Pedro falou assim, eu tava com a cabeça na prova do anjo. E o Juliano falou assim, é uma cagada atrás da outra que você faz. Você não tem nem coragem de ser homem e falar, desculpa, derrubei o bagulho. Vai tomar no seu UC, mano. Aí o Juliano foi andando e o Pedro meio que debochou, falando assim, desculpa, derrubei o bagulho. Gente, difícil defender, né? Difícil, complicado. Aí, ó, gente, e o Juliano já tá querendo avisar pro Matheus que o Pedro falou mal dele todos os dias na casa.
Aí o bicho disse para esperar, né, os dois terminarem a conversa que eles estavam tendo ali. Ó, o Pedro, ele chorou durante o papo com o Matheus, né? O Pedro comparou o BBB ao truco. O Matheus falou assim, ó, quando me perguntaram o que eu acho de ti, eu falei, tenho certeza que ele tá emocionado e que tá deslumbrado. Aí o Pedro falou assim, eu jogo muito truco. O que que eu fiz? Montei um maço no truco, deu copo, gato, enfim, ficou falando de truco lá, comparando com o BBB, tá? Aí o Matheus falou assim, ó, perguntaram pro Daniel Alves assim, tu acha que o Neymar cai? E ele falou, o jogo com o Neymar é fala pesada, mas tá todo mundo falando alguma coisa, ele tá fazendo de errado. Aí ele falou assim que não tem como ter tantas pessoas, todas as pessoas da casa tá falando a mesma coisa do Pedro e o Pedro tá certo. Sendo que o Pedro tá fazendo cagada que não é justo com as pessoas. O Matheus falou o seguinte, ó, tu entrou aqui achando que era o pá, mas tu não é o pá, tu não é o lixo, mas também não é o rei, né? Não é o rei da cocada preta. Aí o Matheus falou assim, onde que tu se perdeu? E o Pedro falou assim, me perdi quando confiei em mim. São dois extremos. Sou muito confiante, sei que não sou nada, que eu vim do pó. Ó, aí, gente, ele chegou a falar também, ele falou abriu para o Matheus, igual vocês viram aí no comecinho do vídeo, que ele entrou como personagem. Aí o Matheus falou assim, eu já entendi tudo, cara, eu entendi tudo. Como na casa lá de vídeo você ganhou de mim, né? E aí você tirava a camisa, ficava falando, eu sou da tropa do gordinho. Você entrou com essa ilusão da tropa do gordinho. Você não entrou com aquele cara que vendia flores, que era coisa genuína, com a sua história. Não, você entrou com um personagem. E aí ele confessou que realmente ele quis fazer um personagem por tudo que ele viveu lá ali na casa de vidro, né? Do pessoal chamando ele tropa do gordinho, tropa do gordinho. Tá? E aí, gente, deixa a opinião de vocês aí. E, inclusive, o Matheus falou assim que ele se perdeu. Agora eles estão todos conversando aí. Tá todos os homens ali fora na varanda ali. Acho que só o Babu que não tá. O Babu e o Capetinho que não tá. Os outros são tudo ali conversando com o Pedro, né? Tentando mais uma vez dar a fala pro Pedro ali. Mas ele não fala nada com coisa nenhuma, gente. Ó, a Ana Paula, gente, ela detonou a dinâmica do quarto branco. E o Jonas falou assim, algumas condições são desumanas. E a Milena falou assim, mesmo assim, ninguém era obrigado a ficar lá, não. E a Ana Paula falou assim, para mim isso é desumano e não é entretenimento, é degradante, é explorar a desigualdade social na tampa e não é entretenimento. Aí o Jonas falou assim, se as pessoas assistem é porque é entretenimento. E a Ana Paula falou assim, mas as pessoas são cruéis, né? E isso é romantizar a crueldade, falou a Ana Paula. E, ó, gente, as meninas foi repetir a janta no VIP. Olha a Gabi aí com a carinha dela, tá toda feliz. Elas virou outra, né, gente? Cabelinho lavado, arrumadinha. Foi até, foi de novo, né? Colocar uma comidinha ali para comer, porque elas estavam, né, esses dias todos aí sem comida. E aí, gente, o pessoal tá ali fora conversando agora. Ó, gente, igual eu falei pra vocês, ele tá ali na varanda ali conversando com todos os homens, né? Agora chegou algumas meninas ali também perto, e o Paulo falou o seguinte, ó, te perguntei várias vezes se você tinha entendido a prova. Ah, gente, ele falou também que o Matheus entrou na casa por causa dele, por causa da prova do anjo, porque ele apertou o botão. Ó, que loucura. Ele falou assim, ó, te perguntei várias vezes se você entendeu a prova. O que você estava fazendo lá? Enchendo o saco dos outros. Aí o Pedro falou assim, a prova eu entendi. Por isso eles estão aqui agora, os que entrou, os do quarto branco. Aí o Jonas falou assim, o quê? Aí o Matheus, o quê? Eu entrei por causa de você? Então toda aquela prova de resistência que eu passei, tudo aquilo ali que eu nem comia, tô sem dormir, tô sem comer, foi por causa de você. O que tem a ver uma coisa com a outra, cara? Aí o Pedro falou assim, aí vocês estão me deixando louco. Você, Matheus, tá aqui por causa de mim hoje. Porque eu entendi aquela prova do anjo. Ô, gente, não, tem cabimento entender isso, não. Aí o Jonas falou assim, ó, como assim? O que tem a ver? Ele não fala lé com cré. Aí, por fim, ele coça a cabeça, tira o chapéu, o boné, né? Porque realmente nem ele estava entendendo.
Ele falou assim, que ele entendeu o próximo. Que o Tadeu tinha falado assim, vê se você vai entender o seu próximo aí, né? O seu companheiro. Mas era entender de escutar, porque um estava num canto na prova do anjo e o outro estava do lado de fora. E aí ele falou assim, que ele entendeu naquele momento que ele tinha que entender o próximo dele e bateu o botão. Aí na hora que, no que ele bateu o botão, apertou o botão, foi aonde que liberou a entrada ali do grupo que entrou hoje à noite aqui, né? Lá no BBB do Quarto Branco. Ai, gente, no mais é isso. O cowboy falou pro Matheus, assim, pro Matheus desistir, que ele tá há 4 dias tentando ajudar o Pedro, né? E que não adianta. Não adianta, não tem jeito. No mais é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus. Não esquece de deixar o seu like aí que ajuda demais o canal. Até a próxima. Ah, gente, teve um desentendimentozinho da Ana Paula com o Jonas por causa de cama, né? Ele tava falando de cama e ela não queria dormir no chão. Enfim, por causa de cama, tá? É isso. Até a próxima. Fiquem com Deus e tchau, tchau.